Boa tarde a todos. Mais uma vez quero dizer que é um prazer ter vocês. E para hoje nós temos a nossa palestrante, que eles já conhecem, né, do nosso círculo mesmo, né? E ela vai falar sobre a diversidade e sucesso. E para começar, eu vou iniciar com uma oração. Pai, tu que és poderoso, és enfim amor, quero nesse instante pedir a tua bênção, que a tua mão poderosa esteja sempre estendida sobre nós, sobre principalmente o palestrante, para que, através de palavras simples, ela possa nos orientar, que a tua mão poderosa esteja sempre, não só sobre nós, mas sobre nós sempre, para que possamos assim continuar a nossa jornada. Jornada essa, que não é fácil, mas com tua ajuda, com teu amor, nós temos a certeza que através da nossa fé, nós poderemos chegar lá e alcançar nosso objetivo, que é a nossa caminhada para um mundo de regeneração. Que assim seja. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente, trazendo as reflexões do Evangelho, hoje especialmente da doutrina espírita. A nossa base hoje é toda o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita. Que Jesus possa estar conosco, nossos guias professores, nos ajudando, nos preparando, para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos e sacrifícios mais fortalecidos e mais encorajados para enfrentar as adversidades. Que é o nosso tempo, adversidades e insucesso. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, capítulo 6, no item 5, escolha das provas, é a pergunta 258. Eu queria refletir um pouquinho hoje sobre isso. Escolha das provas. Como é que funciona? Então, na pergunta 258, Kardec pergunta o seguinte: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Então, vamos lá, mundo espiritual, nos preparando para a reencarnação. Toda aquela equipe espiritual ali se organizando, nos aconselhando. E aí Kardec pergunta: esse espírito que está lá, desencarnado, se preparando, ele tem consciência do que vai acontecer durante a vida? Ou seja, ele sabe assim: eu vou para o mundo material, vou reencarnar e vai acontecer isso, aquilo outro, não é? E o que é que os espíritos respondem? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre arbítrio. Essa pergunta, essa resposta, né, como qualquer pergunta, sempre traz um monte de reflexão e algumas respostas. Vamos ver isso aqui. Ele mesmo escolhe. Então, nós, enquanto espíritos, lembra? Espírito, aquele ser imortal, desencarnado, né? Que tem toda a percepção, tem acesso às encarnações anteriores, e em cima do que passou, se prepara para a próxima existência. E aí, ele mesmo escolhe o gênero das provas. E ainda diz mais: é nisto que consiste o seu
livre arbítrio. Ou seja, é dado a esse espírito reencarnante a condição, a oportunidade de escolher as provas nas quais ele vai passar nessa existência. Né? E daí vem o mundo de provas e expiações. E não é brinquedo, né? É um mundo que está ficando complicado. Tá? E aí a gente lembra, como nós mesmos escolhemos as provas. Quando os espíritos dizem escolhendo as provas, é todo o contexto. É o lugar, é a família, é o ambiente em que vai viver, entendeu? Então a gente vai escolhendo. E vai exercitando o nosso livre-arbítrio nessas escolhas. Aí quando chegamos aqui, nos deparamos com o quê? Com as adversidades. Ou vicissitudes. O que quer dizer adversidade? Então, conceito. Sempre bom a gente saber do que a gente está falando, não é? Para poder estar todo mundo pensando dentro do mesmo contexto. Então, a adversidade, ela se refere àquilo que é desfavorável. Um ambiente adverso, um ambiente complicado, uma situação adversa, é algo que vai de encontro àquilo que é confortável. Então, a adversidade, ela é desfavorável, não é? E aí ele ainda vai mais na definição, ele diz assim, que pode ser um termo que a gente usa quando a gente se relaciona às pessoas da convivência, para não dizer que é inimigo. Eu tenho as minhas relações são adversas com o fulano, a gente não consegue pensar da mesma forma, que é mais suave do que dizer é meu inimigo. Quando a gente pergunta por quem tem inimigo, ninguém tem inimigo. Mas nas nossas relações, no nosso dia a dia, quando tem aquela palestra para do Evangelho, que fala sobre perdoar os nossos inimigos, e aí a gente fica refletindo, buscando. E aí quando a gente se adentra, a gente vê assim, aquelas situações que a gente vê como uma adversidade. A gente precisa se perdoar, primeiramente, e depois perdoar o outro, pelaquela situação que a gente não consegue compreender, não é? E dentro desse conceito de adversidade, daquilo que não é confortável, a gente vai ver o quê? A gente está no plano material, atualmente a gente vive num mundo, em que a gente vai ligando navegando nas redes sociais e o assunto é sucesso. Agora até no campo religioso são aquelas. Como é que chama, meu pai? Esqueci agora. Da prosperidade. Cultos da prosperidade. Onde a gente anda agora é prosperidade. Prosperidade, prosperidade. Só que quando a gente se aprofunda, a gente vê o quê? Se fala em prosperidade no campo material. São raríssimos os exemplos em que a gente vê falar em prosperidade e não está falando em materialidade. Ou seja, melhorar o emprego, trocar de casa, trocar de carro, ou sei lá o quê. No campo material. E aí a gente não consegue. A maioria, quando a gente olha as estatísticas, a maioria da população não alcança essa prosperidade. E aí dá aquele sentimento de fracasso. Não obtive sucesso. Porque aonde eu ando, está todo mundo dizendo, tem que isso, tem que aquilo, outro. E aí a coisa que mais tem hoje é pessoas ensinando como chegar lá e você vai na prática e não chega. E aí dá aquele sentimento, eu não alcanço o sucesso de que está sendo projetado na sociedade atual. Não é? E esse insucesso causa uma tristeza, porque a gente está no mundo material e quer estar confortável dentro do mundo material. Eu fazendo as pesquisas aqui, eu achei tão interessante quando eu estava vendo uma definição de materialismo, e aí dizia assim, que ser materialista está longe
daquele conceito de querer ter uma vida confortável. Querer ter uma vida confortável, viver com tranquilidade, não é ser materialista. Ser materialista é você, em primeiro lugar, achar que isto é o mais importante. E, em segundo, achar que a única existência que a gente tem é essa. Porque a partir do momento que a gente pensa que vai existir essa vida, tudo vai ter uma projeção muito maior. A infelicidade, as frustrações, os excessos, as adversidades, tudo aumenta. Por quê? Porque eu vou morrer amanhã e não conseguir realizar absolutamente nada daquilo que eu me propus. Isso é ser materialista. E é esse materialismo que coloca nas pessoas essa percepção que a pessoa bem-sucedida é aquela que alcança todos os campos na materialidade. E descarta esse sucesso nesse campo do vencer as adversidades. Nesse campo da compreensão de que nós estamos num momento em que nós escolhemos para nossa existência. E se fomos nós que escolhemos, tem um motivo, tem um propósito. E é esse propósito que está longe de estar no campo material. Porque o propósito do espírito imortal é progredir. Também no campo material, lógico, estamos aqui encarnados no plano material, que vem o progresso material. Como instrumento para o progresso espiritual. Então, o progresso material ele é o efeito, não é a causa. Não pode ser o motivo pelo qual nós estamos encarnados. Não deve ser esse o motivo pelo qual nós estamos encarnados. Voltando para o livro dos Espíritos. E aí na pergunta 259. Se o Espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as situações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Outra pergunta interessante. Se cada um de nós escolheu o gênero de provas que quer vivenciar, tudo que acontece na nossa vida foi previsto? E aí os Espíritos respondem: todas? Não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolheste o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Se o Espírito que, por exemplo, se o Espírito que nascer entre malfeitores já sabia a que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade e do seu livre-arbítrio. Então, são duas questões aqui. Primeiro, a gente escolheu o gênero de prova. Por exemplo, estar morando num grande centro, né, num momento tão turbulento, você escolher morar numa capital, onde o índice de violência e de tantas coisas é muito maior, quando você poderia escolher morar no interior e ter uma vida mais tranquila. Então você escolheu morar na capital. Dessa sua escolha de morar na capital, você vai estar sujeito a muitas questões de morar numa capital, que é consequência da sua escolha de morar na capital. Então, o controle que você tem, quero morar na capital, e a partir daí, é consequência. É aquilo dali, né? A gente escolhe, quando a gente faz uma escolha, escolhe o caminho. A gente escolheu esse caminho, que na nossa opinião é o melhor caminho. Agora, onde esse caminho vai dar? A gente vai vendo as complicações e vai fazendo escolha. Mas a gente não sabe aonde é que ele vai dar. E a partir da nossa forma de agir diante dessa escolha, pode ser um caminho mais leve ou pode ser um caminho mais pesado. É o que ele diz. Os detalhes são consequências da posição escolhida, morar na capital, e das nossas escolhas. Então, muitas vezes, normalmente, nós temos sempre, no mínimo, duas opções. Qual é a que a gente faz? Em que está pautada a nossa escolha, aqui enquanto encarnados?
Então, às vezes, a gente planeja na espiritualidade estar aqui trazendo para nós como religioso. Né? A gente sabe que nós fazemos os nossos acordos encarnatórios, e nesses acordos também está lá a religião que a gente vai seguir. E aí a gente resolveu se dedicar ao benefício. Aí quando chega aqui, para as expiações, nos deparamos com os nossos irmãos. E nos deparamos com aqueles irmãos que a gente não tem simpatia. Todos na casa espírita. Não vou mais na casa espírita. É uma escolha. Qual foi o meu acordo? Desenvolver desde a doutrina espírita. Aí por uma escolha minha, eu não quero essa prova, eu não quero conviver com as pessoas. Então eu estou escolhendo, a partir dali o que vai acontecer, que eu não sei o que é, porque a gente não tem acesso ao que vai acontecer, senão perderia o mérito, perderia a graça de superar as provas, mas a partir daí o que vai acontecer? Mas aí a gente não pode botar contra ninguém, porque foi uma escolha nossa. Então, eu escolhi que eu não tenho paciência para suportar isso aqui, eu não quero. Então eu escolho. Mas as adversidades, as dificuldades, enfrentar aquilo que é desconfortável, é o que faz a gente crescer. Viver num ambiente, está tudo certinho, todo mundo se ama, todo mundo se respeita, é maravilhoso, mas não tem crescimento. Porque a gente não precisa trabalhar as nossas tendências. Porque o outro sempre vai ser compreensivo, o outro sempre vai entender. E aí a gente fica lá, nossa, não me confundo com a vida, mesma coisa, sem crescer. Quando a gente se depara com uma pessoa que a gente não gosta, da gente que a gente não gosta, ou que trata a gente de uma forma que a gente não gosta de ser tratado, ou que essas coisas todas não desviou de si, a gente não vai ser obrigado a se acalmar dentro daqui dali, repensar nossa postura, buscar aí nós é que ficaremos merecer essa compreensão, essa resignação. Nós é que vamos precisar olhar o outro com indulgência, e aí vamos crescer. Então, a necessidade é nossa de passar pelas situações para que a gente possa evoluir. E quando melhor, não é o mal bem sofrer, que não ia citar o Evangelho, estou falando. Bem sofrer e mal sofrer. Está lá no Evangelho. Então, o bem sofrer, não é bem sofrer no sentido assim, compreender que o sofrimento, ele nada mais é do que um momento de refazer a rota. Eu vou conseguir refazer numa única encarnação? Talvez não. Talvez mais de uma, talvez de várias. Mas se eu não começar a refazer agora, quando é que eu vou refazer? Não é? Tem algumas que a gente consegue refazer no instalar de Deus, mas tem outras que a gente vai passar uma encarnação toda e não vai conseguir refazer aquela rota. Porque cada um, de acordo com aquilo que está pronto, de acordo com as suas obras, de acordo com a sua forma de pensar e de agir, diante de si mesmo em primeiro lugar e depois diante do outro. Então, querer se libertar, querer se eximir das adversidades, vai de encontro ao propósito divino, né? Propósito da providência do nosso crescimento. Então, não é um insucesso não chegar nesses campos. Pelo contrário. Porque o que mais importa para a gente que está na caminhada é o caminhar. Como nós vamos chegar? Porque todos nós um dia vamos chegar. Muda de geração, todos nós iremos. Depois, mundos felizes, todos nós iremos. E aqui por dentro, todos nós iremos. Quando? Não buscar. Mas não sabemos. Mas todos nós iremos. Então, não é que nós vamos, porque nós iremos. É como nós vamos. Quais são as situações que nós precisamos desenvolver em nós para que a gente siga da melhor forma, para que a caminhada fique mais leve, para que a gente compreenda que nós somos responsáveis por essa escolha. Somos nós, lá na espiritualidade, com todo o amparo, com os guias dizendo, olha, tem certeza? Não, eu quero. É isso que eu quero para mim. E a gente vê, não é? E aí, pulando para 2002.
Uma pergunta bem interessante. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Interessante a pergunta, né? Lembra que a gente fala nos estudos? Todos nós fomos criados simples e ignorantes na nossa primeira encarnação. Primeira vez que esse espírito precisou vir ao plano material, viver a sua primeira encarnação, ele veio simples, ignorante e sem experiência. Aí Kardec pergunta, como é que ele pode ter escolhido as provas se ele não tinha ainda noção do que era a prova? E aí o que é que o professor nos responde? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Olha só, Deus, na sua infinita bondade, na nossa primeira encarnação, vai nos guiando, vai nos orientando através dos espíritos protetores que estão aqui desde antes de nós, não é? Assim como nós fazemos com as crianças, não é? A gente não vai ensinando a caminhar, ensinando a se alimentar, a falar, a se comportar, aí, né? A gente não vai dando passo a passo para como a criança deve seguir e depois a gente não pode mais ver elas não escolhendo como vão a partir daquele momento. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Então, veja só. Esse espírito, ele vem com todo o amparo, mas a gente já falou sobre isso no estudo, não é? Sobre as provas. Tem espíritos que já conseguem, desde o começo, fazer as melhores escolhas. Fazer escolhas mais coerentes, mais pautadas dentro da lei de causa e efeito, usam o seu livre-arbítrio com mais responsabilidade e progredem mais rápido. Outros não, outros são mais materializados, ainda são mais egoístas, mais assim, endurecidos, e aí quebram mais a cabeça. Então, veja só o que ele diz. Deus deu a pouco a liberdade de escolher. Vai permitindo, à medida que esse espírito vai se compreendendo enquanto uma individualidade, vai dando a ele a oportunidade de fazer suas escolhas, não é? É então que muitas vezes se extravia. Veja que interessante. Enquanto, e aí eu trago para o nosso dia, o legal desse ensinamento do espírito e do André, lógico, é assim, veja. Kardec está perguntando aos espíritos lá e eles estão respondendo. Na primeira encarnação, nas primeiras encarnações, Deus vai conduzindo esse espírito até que ele compreenda que ele pode fazer suas próprias escolhas. Entretanto, na hora que esse espírito começa a fazer as suas próprias escolhas, ele se extravia, ele se perde, tomando o mau caminho, por não ouvir o conselho dos bons espíritos. E isso acontecia lá nas primeiras encarnações e acontece hoje. Nós continuamos tendo o amparo da espiritualidade e nós continuamos tendo o livre-arbítrio e nós continuamos, em algumas situações, fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio, nos extraviando diante desse progresso espiritual. Não por falta de amparo, de jeito nenhum, amparo nunca falta, mas pelo nosso distanciamento. Porque a gente quer que a nossa vontade prevaleça. A gente não quer superar a adversidade. A gente não quer seguir aquele caminho que é estreito, que é de mergulhos, mas é o que vai nos levar aonde a gente precisa estar, aonde nós nos propomos. Não é uma questão de precisar, é uma questão de se propor. Nós escolhemos, nós nos propomos, ao final da nossa encarnação, estar em determinado lugar. E para que a gente chegue lá, tem um caminho para a gente seguir. Mas o livre-arbítrio sempre permeia. E se a gente escolhe um caminho diferente daquele que a gente se propôs, a gente não vai estar. Pelo menos não no tempo esperado, aonde a gente gostaria. Vai demorar um pouco mais, porque a gente sabe que um dia a gente vai chegar lá. Quanto tempo? Sempre essa pergunta, né? Quanto tempo? Cada um
é que vai saber responder isso. E a partir. Sim, aí ele termina falando uma coisa muito interessante. É a isso que podemos denominar a queda do homem. Acho interessante essa proposta de tudo, né? Quando é que a gente cai? Quando a gente está indo naquele caminho reto, né? Tudo certinho, tudo de acordo com aquilo que a gente propôs, né? E aí, por uma escolha equivocada, e aí vai ter que voltar a um determinado lugar para recomeçar aquela jornada. Então ele se refere no espírito dele. Essa é a queda. Quando a gente cai, ainda está no degrau, e aí a gente titubeou e voltou. 1, 2, 3, 10. Depende do tamanho da nossa escolha. O que orienta o espírito na escolha das provas? O que orienta? Quais são os critérios para nossas escolhas? Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Então, qual é o parâmetro? Nós temos lá, quando a gente desencarna, a gente acessa a nossa encarnação. E a gente acessa aquilo que foi necessário, desde o nosso plano reencarnatório, aquilo que é necessário para que a gente compreenda o que a gente alcançou e o que a gente não alcançou. Então, dentro dessa compreensão do que foi alcançado, do que não foi alcançado, a gente vai fazer as escolhas novamente para que a gente possa se superar. Não é? Para que a gente possa fazer uma encarnação bem sucedida e adiantar-se mais rapidamente. Quanto mais a gente estiver de acordo com aquilo que a gente propõe no caminho da nossa evolução, né, esse trabalho do bem, que a gente falou muito na passada, mais a gente se adianta. Né? Aí ele dá um exemplo. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-las com coragem. Outros querem experimentar a sensação da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e pelo mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão que sustentar no contato com o vício. Já teve exemplos aqui, não é? Viver uma vida miserável, na pobreza, né? Ou na riqueza, ou no vício. Mas tem tantas outras, muitas questões que a gente pode ver e diante do nosso povo de diário que a gente vai vendo, que é uma prova. Porque está sendo difícil a gente superar aquilo ali. Está sendo difícil porque é uma prova, né? Assim que a prova não é fácil, né? As provas não são fáceis. Nem devem ser. Por quê? Porque é aquilo que a gente não conseguiu ainda. A prova é aquilo que a gente não conseguiu ainda. A gente já teve a oportunidade lá atrás, foi conduzido pelos benfeitores e não conseguiu superar. Então essa a gente vem, não vou dizer com menos amparo, mas o amparo está mais distante. E quando ele está pertinho, a gente não devolveu. Então agora os benfeitores estão aqui. Mas estão deixando que a gente decida para que a gente realmente compreenda que a gente precisa lembrar que eles estão amparados e que eles estão aqui para nos orientar. E quando a gente esquece disso, é a gente que anda, né? Que volta, perde aquela oportunidade. E aí, para encerrar, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Kardec pergunta. Não parece natural? Não é melhor para os espíritos que eles escolham as provas menos penosas? Ou seja, não é melhor escolher, como já que eu tenho que escolher minha família, eu vou escolher aquela família harmoniosa. Aí eu quero ter um pai e uma mãe extremamente harmonioso, muito paciente, muito tolerante, para que eu possa me soltar e estar a vida todinho, me dando suporte, né? Com toda a paciência que eles têm. E aí o que eles respondem? Para vós, sim, ou seja, para nós, sim. Mas para o espírito, não. Ele aqui está fazendo uma diferença entre nós, espíritos encarnados, e nós, espíritos desencarnados. Quando a gente lembra, né? Quando a gente está aqui, o corpo, ele limita. Ele impede que a gente tenha aquela visão
ampla dos verdadeiros propósitos. Por que nós estamos aqui? Ou para que nós estamos aqui? Quando nós estamos libertos desse corpo, que o corpo não está nos impedindo, a gente tem a visão completa. No mundo espiritual, que a gente tem a visão completa, a gente não quer as provas mais fáceis. A gente quer as mais difíceis, porque a gente quer realmente se superar e sair desse plano de prova de expiação que não está fácil. E não vai ser assim, café com leite para cansar, não. Tem que ser, a gente tem que ser mais determinado, mais perseverante, mais devotado ao bem para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente está desencarnado, que o corpo não nos impede, a gente tem essa visão. Não, eu quero mais, não é que eu quero as mais difíceis, eu quero aquela que eu realmente precise empreender um trabalho melhor. Não é uma questão, é mais difícil porque eu estou não. Eu sou melhor, não é esse sentido, mais difícil no sentido que eu olho para a minha encarnação anterior, olho para a possibilidade da posterior e penso, essas provas vão me dar mais oportunidade de reparação do que essas. Daqui dá para passar, mas essas vão me dar mais oportunidades. E aí eu prefiro essas, que aparentemente são mais difíceis, mas eu tenho vontade. Quando a gente chega aqui, passou pelo véu, e que esse mundo está cheio de distração, e a gente distrai, somos imperfeitos, aí a gente esquece. E aí a gente acha que escolheu as crianças. E que a gente não vai conseguir. Mas não é assim que funciona, né? A gente sabe que no final a gente sempre vai conseguir. E aí ele continua, né? Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a sua maneira de pensar é diferente. Então, quando a gente está aqui, a gente pensa de um jeito, quando a gente está no mundo espiritual, a gente pensa de um jeito. E aí Kardec faz uma análise sobre isso que é bem interessante. O homem submetido na Terra à influência das ideias do corpo só vê nas suas provas o lado penoso. Quando a gente está aqui, passando por uma dificuldade, a gente não consegue, naquele momento, ver aquilo como uma possibilidade de transformação. Depois que a gente passou, que a gente olha para trás, passou, e a gente vê quanta coisa a gente aprendeu. Não foi fácil, não foi fácil. Como a gente aprendeu? Como a gente cresceu? Como a gente percebe o mundo hoje de uma outra forma, a partir daquilo que foi o sofrimento. Independente da causa desse sofrimento. Então, essa influência do corpo faz com que haja um peso maior. E quando a gente para e olha para trás, a gente vê. Naquele momento foi difícil. Foi muito difícil. Mas a gente aprendeu. Aprendeu a ponto de, numa outra oportunidade, quando a gente está vendo aquele quadro semelhante e descrevendo, né? Informando nossa frente, a gente já faz uma escolha diferente. Não, eu já vivi isso aqui. E não foi bom. Não. Eu agora vou pensar de uma forma diferente. Eu agora vou me acalmar antes de tomar uma decisão. Eu agora vou fazer uma prece. Vou pedir amparo à espiritualidade. Para que eu faça uma escolha diferente. Porque esse caminho já percorri uma vez. Estava no automático, fui de qualquer jeito e não fui a experiência foi traumática. Eu não aprendi com ela. E agora eu quero fazer de forma que realmente, se eu preciso passar, eu vou passar. Mas vou passar da melhor forma. Porque eu já entendi que é uma necessidade desse espírito para o seu progresso. Mas, e como é que o Espiritismo pode nos ajudar a encarar as adversidades da vida? Eu gosto muito dessa proposta. A gente vai conversando, mas não esquecendo que é o nosso momento de refletir sobre a doutrina espírita. E a doutrina espírita, vindo como consolador, ela vem preencher todos os espaços. Não é só o campo religioso, lembra? Isso que é aspecto. Religião, ciência e filosofia. Enquanto filosofia, a proposta da doutrina espírita é o quê? É repensar, pensar e repensar, refletir e reorganizar a caminhada, a rota. É isso que a filosofia faz, né? Nos convida a pensar sobre a vida
como a gente está se encaminhando na vida e como é que a gente pode fazer melhor, como é que essa vida pode ser melhor se a gente reavaliar. Então, a gente vai lembrando, né, que a gente não é só corpo. Primeira questão importantíssima quando a gente fala de espiritismo. Nós somos mais do que esse corpo, né? E nós temos mais do que essa vida. Então, as propostas do espiritismo sempre são essas, de nos trazer a lembrança, somos reencarnantes, vivemos muitas existências, e essas existências são para o nosso aprimoramento espiritual, certo? Dentro dessa compreensão, a gente vai ter o quê? Sempre o nosso foco, felicidade, que é o que a gente quer alcançar, todo mundo quer alcançar, né? E esse ideal de felicidade, ele não pode ser alcançado numa única existência. Por quê? Porque para que a gente possa ter esse espírito completo, ele precisa ter passado por muitas situações, adquirido muitas virtudes, para que a gente possa compreender a vida e vivê-la da melhor forma. Então, o conceito de felicidade, essa felicidade que o Espiritismo traz, que o Evangelho nos fala, que é essa plenitude, né, que é viver em harmonia com a humanidade, com a natureza e, consequentemente, com Deus, isso é a felicidade, é uma vida harmônica, ela é um processo longo, longuíssimo. Não é algo que se consiga numa única existência. E esse processo, ele vai passar pela superação das provas. Cada vez que a gente enfrenta uma dificuldade, cada vez que a gente supera uma adversidade, a gente sai mais fortalecido. A gente só não sai mais fortalecido quando a gente não entende. E se a gente não entendeu, a gente não superou. Passamos pela prova, aí ficamos magoados, ressentidos, com aquela sensação de não merecíamos, Deus não foi justo. Então a gente não entendeu o propósito. E aí não vai ter alcançado o propósito da verdade. Não é nesse momento que a gente vai compreender esse conceito que vem da espiritualidade. Então, as adversidades, elas são inerentes ao percurso evolutivo de todos os seres. Aprender a enfrentá-las com serenidade é o grande desafio. Que a gente possa evitar a complicação dessas adversidades, desses momentos, com a rebeldia e a insensatez. Então, o que dificulta o nosso caminho é justamente a nossa rebeldia. É irmos de encontro a esse processo que é inerente a todo ser humano, e especialmente nesse plano de prova e expiação. Aquilo que desafia a sua capacidade de solução e convivência. E é precisamente isso que te impulsiona a ser mais do que é. Isso é uma fala de Divaldo Campos. É bem interessante, então. A adversidade, as dificuldades, os problemas, os percalços são inerentes a todos os seres. Especialmente agora, nesse momento, prova de expiação. O que faz com que esse momento fique mais difícil? A nossa rebeldia e a nossa insensatez. O Espiritismo diz o quê? Razão e bom senso. Quando a gente for decidir, quando a gente for escolher, quando a gente for exercitar o livre-arbítrio, a pauta é a razão e o bom senso. Então, ser insensato é ir de encontro a esse aprendizado. Né? Quando a gente compreende isso, aquilo que era uma dificuldade passa a ser um desafio. E é um desafio que nos impulsiona. É através desses desafios que a gente olha a direção que a gente está seguindo, tem que ter serenidade, né? A gente não pode ser insensato. Serenidade. Serenidade o quê? Calma. Olha para o dono, olha para trás, pede ajuda, apressa. É um instrumento maravilhoso para que a gente seja ajudado, especialmente nesse momento.
reflete e olha para frente. Né? Lembra, o passado não pode ser modificado. Ele é um instrumento que a gente vai usar para viver o presente. Então a gente olha para trás. Eu já fiz isso dessa forma e não deu certo. E agora? Como é que eu vou fazer agora? Presente. Como é que eu vou fazer agora? Para que no futuro seja diferente. Então a razão e o bom senso. E aí a gente tem o Evangelho, que é o nosso manual, para que a gente possa fazer as escolhas, e o livro dos Espíritos, que é o outro braço do manual, né? O Evangelho nos propõe as condutas, e o livro dos Espíritos vai nos explicando por que essa conduta e por que quando a gente se equivoca é preciso fazer. Então, um amparando o outro para que a gente faça fundamental. O importante é sempre que o Espiritismo nos explica. Fundamento. Não pode ser, a gente não pode mais, no momento que a gente está vivendo, deixar a vida nos levar, né? E amarear, todo mundo vai, não vai, não pode mais. Hoje essa coisa, não, que a maioria faz está certo. Não, nem sempre. Na maioria dos casos, a maioria está fazendo porque está fazendo, não entendeu os processos. Então isso, a maioria nem sempre é a melhor escolha. Né? Então, quando a gente está diante dos impasses, a gente tem que se acalmar. Se acalmar antes de agir, para que a gente não seja proativo. Né? Não se preocupar com a dificuldade amanhã. Não se preocupar com a dificuldade que eu posso hoje. Porque se hoje ele é feito da melhor forma, o amanhã é consequência. O amanhã é feito, não é causa. A causa é hoje. Não é? Então, a atitude correta diante daquela situação que a gente vai ter é sempre aquela que vai ser assim. Aquela peneira, né? A decisão que eu vou tomar, em primeiro plano, está me prejudicando em alguma coisa? Porque não é assim? Primeiro qual é o prejuízo que eu vou ter nisso aqui? Diante do meu processo reencarnatório. Lembra? Não estamos falando do material. A gente está falando das questões evolutivas. Né? Por exemplo, vamos trazer uma coisa do material. Esse emprego, eu fui chamada para trabalhar em determinado lugar. Para ganhar um salário satisfatório. O que eu vou fazer lá? O que eu vou desempenhar nessa função? Vai me desabonar diante do meu projeto reencarnatório? É um bom emprego, é. Mas é assim, as ações que eu tiver que praticar lá, elas são idôneas ou não? É uma escolha material. Mas todo o fundamento está lá. Uma reflexão para o espírito. Não é o corpo que está refletindo, é o espírito. Não, está tudo certo. Ótimo, não tem prejuízo para mim. Qual é o segundo passo? Vai trazer prejuízo para alguém? Alguém vai ser prejudicado por causa dessa minha escolha? Por causa dessa minha ação? Porque se for prejudicado, lembra? Ação e reação. Vou precisar reparar. Então, não está prejudicando a mim, nem está prejudicando a outro. Vai trazer algum prejuízo para Deus? Como assim um prejuízo para Deus? E aí a questão da lei de causa e efeito. Aí é o momento de olhar para o futuro. Essa é a minha escolha. Onde é que vai me levar? Daqui uma semana, daqui um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, na minha próxima reencarnação. Onde é que eu vou estar? No campo evolutivo, a partir de aqui. E aí, quando eu faço essas escolhas, é nesse momento, é nesse campo que eu estou superando a adversidade. Porque eu estou encarando de frente. Eu tenho problema para resolver. Mas eu não vou dizer, eu vou pensar sobre como eu vou resolver. Para ilustrar bem o que eu estou falando, eu vou trazer uma história que eu ouvi no Espírita e achei muito interessante. Né? Era uma moça que ela gostava muito de se queixar da vida. A vida nunca estava boa, sempre tinha um filho. E ela tinha um pai que era um exímio, o dinheiro. E aí o pai pegou
cenoura crua, ovo cru, pegou uma água, botou o pó de café e botou os três no fogo. Ele perguntou para a filha dele o que era que a filha estava vendo. Aí a filha dele disse: cenoura, ovo e café. Aí ele pegou e pediu para ela experimentar cada uma. Ela foi e experimentou a cenoura. Quando ela comeu a cenoura, ela viu que a cenoura tinha ficado num ponto assim, cozida, mas não ficou mole, não ficou nem ficou dura. Ficou no ponto ideal. Quando ela quebrou o ovo, ela viu o quê? Aquela caixinha mole que se tivesse cru se espalhava. No que cozinhou, o ovo está ali, durinho. E quando ela experimentou o café, ela viu que o café estava uma delícia. E aí o pai dela disse, pergunta para ela, não é? Como é que ela se depara dentro das diversidades? Se ela é como a cenoura, que diante da água fervente ficou ali, né? Maleável, se ela é como o ovo, que ficou duro, inflexível, ou se ela era como o café, que misturado à água quente, a altas temperaturas, além de mudar a água, não é mais água. Porque a água que pegou a cenoura continua água quente. Ali era água quente e era cenoura. A água que cozinhou o ovo era água quente e ovo cozido. Mas a água que ferveu o café não era mais água. Não é mais água. E a água que ferveu o café ficou melhor do que água. Porque café é muito melhor do que água quente. A não ser que seja o chá e seu suco. Aí eu não vou comparar. Tá certo? E aí ele pergunta, quem é você diante da diversidade? É aquela pessoa que perde, que passa por situações de sofrimento, de angústia, de perda, e fica ali, remoendo, se martirizando, se vitimizando. É aquela pessoa que fica inflexível, e a partir dali a vida não me derruba mais, porque eu agora não perdono mais, eu agora não uso mais ninguém, agora sou eu a top. Ou é aquela pessoa que se permitiu se transformar para melhor, e a partir dali transformou o ambiente com o qual você convive. E esse é o convite do Espiritismo. Que a gente possa refletir sobre essas questões, uma questão de pronunciações, e que a gente possa ser café, ou melhor, o chá, e que façamos a diferença na nossa vida e na vida das pessoas com as quais nós convivemos. Muita paz a todos. É um dos assuntos que eu mais gosto do Espiritismo, é justamente esse, a palestra de hoje, sobre a reencarnação e provas e expiações. Por quê? Eu, por exemplo, eu sofria muito vendo outras pessoas sofrerem, né? Umas doentes, por quê? Perguntava, né? Por que umas doentes, outras sabias? Por que uma rica, outra pobre? Por que uma sem membro, outra normal? Então eu ficava pensando, por que isso? Por que acontece? Será que Deus é injusto? Então, o Espiritismo nos traz todas essas respostas e de uma maneira clara, satisfatória, dentro da lógica e da razão. Né? Então, por isso que eu gosto muito desse assunto, e essa questão também de provas e expiações é interessante porque nós, através desses ensinamentos do Espiritismo, nós podemos trilhar aquele caminho que é a nossa vida, principalmente aqui na Terra, com maior facilidade, com maior clareza, porque nós sabemos o caminho a seguir.
Nós aprendemos aqui como chegarmos ao nosso objetivo, que é a evolução espiritual. Muito interessante a gente entender isso, e não só interessante ver isso na teoria, mas botarmos isso na prática. Nós sabemos, como foi explicado na palestra, que nós lá do outro lado, nós vemos aquele filme, o que nós passamos, o que nós precisamos passar, as dívidas que nós temos a pagar. Então fica fácil. Então é necessário que reflitamos para que, muitas vezes, dependendo da dívida alta que nós temos a pagar, nós temos que optar por uma reencarnação dolorosa, por passarmos por períodos críticos aqui na Terra, para poder pagarmos aquela dívida que é alta. Então, sabendo disso, nós podemos amenizar aqui, nós podemos trilhar o caminho certo aqui, debaixo daquilo que Jesus ensinou, e que numa outra encarnação, que são muitas, nós não necessitamos de pedir uma prova tão complicada, tão drástica. Vamos refletir sobre isso. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a nossa palestrante, e que o grande arquiteto do universo, o grande Deus que nós conhecemos, esteja sempre ao nosso lado. E para encerrar, vamos pedir a nossa palestrante que diz uma oração. Pai amado, Mestre Jesus, amigo da espiritualidade, nesse momento, Senhor, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre, assim como refletindo sobre a origem espírita. Que tu possa, nesse momento, desenvolver os melhores frutos, para que assim, certos, antecipados, de professores espirituais, possamos estar atentos às intuições, para que nosso caminhar seja mais leve e mais equilibrado. Que a tua paz, que a tua harmonia esteja sempre conosco.